Estamos na sede do AFOSEF, Sindicato dos Técnicos Tributários da Receita Estadual, acompanhando a audiência pública da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Contrabando e à Falsificação. Vamos conversar agora com o anfitrião, o presidente da entidade, Carlos Demartini Duarte, para saber a importância, deste evento no que diz respeito ao combate de tantos ilícitos fiscais. Tem sido fantásticos debates, né? Poucas vezes na história essa entidade sediou um evento com tamanha representação dos setores. São entidades do país inteiro que estão hoje aqui tratando desse tema. Um tema que para nós não é estranho, né? Nós realizamos já em 2003 na Assembleia Legislativa um evento para discutir, né, essa temática do contrabando, pirataria e falsificação dos produtos, enfim, esse comércio ilegal. E de lá para cá, a situação mudou. Mesmo a entidade colocando, né, fizemos em parceria com a Assembleia Legislativa, que editou um caderno sobre o tema, mesmo a entidade botando luz sobre essa temática, o que mudou é que piorou em muito a situação. Hoje nós temos nos setores assim da economia, está disseminado, todos os setores de contrabando. Não é mais a questão quase que romântica do chibo da fronteira, né, do chibeiro, que lá trazia 15 quilos de cebola, 10 quilos de arroz, farinha, o que podia, né, no trânsito a pé ou de bicicleta. Hoje são quadrilhas organizadas. E ao que o senhor atribui esta mudança para pior? A postura do Estado, né, brasileiro e o Estado do Rio Grande do Sul, que não enfrenta esse problema. Hoje são quadrilhas organizadas, né, desde a erva mate, né, o arroz, o cigarro. Principalmente o cigarro, né? O Rio Grande do Sul, olha a importância, né, uma questão simbólica dessa questão do cigarro. O Rio Grande do Sul produz 93% do cigarro brasileiro. Em 246 municípios se produz tabaco. São dezenas e dezenas de milhares de produtores que vivem desse setor. E nós estivemos ali em Santa Cruz, conversando com as entidades, trabalhadores, empresariais, com as empresas. Hoje eles estão trabalhando com 1/3 da produção, devido ao contrabando. 2/3 do comércio é satisfeito pelo contrabando do cigarro paraguaio, trazendo um prejuízo ao ano de 115 milhões de reais só em ICMS. Eu digo só de ICMS. O cigarro todo mundo sabe que é lesivo à saúde. Todo mundo sabe. A indústria fumageira sabe. Não? E o que é que faz o Rio Grande do Sul? Ele compra cigarro paraguaio, ou seja, dá emprego no Paraguai, dá divisas para o Paraguai e fica com a doença. Tem o prejuízo de 115 milhões, daí o Estado vai pagar mais 115 com as pessoas que são hospitalizadas em decorrência do hábito de fumar. Isso é um símbolo, né, que a gente vê do descaso público em relação ao contrabando. Presidente, o senhor acredita que com esta audiência pública irá fortalecer ainda mais a ideia de combater os ilícitos fiscais? Sim, tenho certeza disso, pelo teor dos pronunciamentos, pelas pessoas que fizeram essas falas, né? Nós tivemos aqui deputados estaduais, deputados federais, o presidente da Assembleia Legislativa, autoridades do Fisco Nacional e Estadual, o presidente Efraim, né, que é o presidente da Frente Parlamentar Mista, né, da Comissão Mista do Congresso Nacional, e nós trouxemos uma mensagem, porque nós somos operadores dessa situação. Ninguém mais conhece isso do que nós, técnicos tributários. Eu, particularmente, atuei, né, imposto fiscal no combate a esses ilícitos. Ninguém mais conhece esse assunto do que nós. Até porque já fizemos debates e a nossa atividade profissional é essa. Nós precisamos de uma articulação de todos os órgãos envolvidos. Como disse o presidente Efraim, a nível vertical, municípios, estados, municípios e União,
e a nível horizontal, entre os órgãos, que não se comunicam. Nós tivemos aqui hoje o secretário da Agricultura, que é vítima ao setor uma grande vítima, né? Primário do Rio Grande do Sul, por produtos contrabandeados na nossa fronteira, lesivos à saúde pública. Tá? Nós colocarmos de novo o foco, e nós estamos conseguindo quantificar isso, e nós estamos pagando do dinheiro da entidade, encartes nos jornais, né, espaço nas rádios, tratando desse tema. Né? Por isso que o tema hoje nós devemos ter tido aqui, só de autoridades, mais de 30 autoridades. Cumprimentos, não é? Pela organização deste evento? Na verdade, é que o tema chegou a um ponto que tem que ser discutido. Né? E é nas dificuldades que surgem as oportunidades. O Estado não está com problema financeiro, nós vamos buscar recursos aonde? Onerando o cidadão, mais uma vez, aumentando impostos ou cobrando, né? Uma política eficaz, combatendo o contrabando e a sonegação. Nós vamos cobrar dos mesmos de sempre, ou nós vamos alargar a base de contribuintes com essas políticas de combate à sonegação? Mas também estão sendo discutidas soluções legislativas para aprimorar normas de fiscalização e controle, que já foi muito discutido, não é? Sim, nós fazemos um trabalho muito articulado com a nossa Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional. Aqui na Assembleia houve uma audiência pública proposta pelo deputado Juliano Rosso, do PCdoB, tratando dessa questão, das dificuldades que o fisco gaúcho enfrenta, e ele propôs assim 3 ações básicas, né? Uma ida ao governador, levando um documento, né? Pautando essas questões, a criação de uma frente de combate à sonegação e ao contrabando, né? Essa frente já conta com 14 assinaturas de parlamentares. Específica, tratando dessa temática, né? E com isso motivando os demais parlamentares a discutirem o assunto. Tem um deputado também, que agora me falha o nome, Frederico Antunes, perdão, um deputado lá de Uruguaiana, que está propondo uma audiência pública também na Comissão de Serviço Público, na Comissão de Finanças, sobre essa temática. Ou seja, o Parlamento Gaúcho está envolvido nessa discussão. E é importante esta mobilização, sem dúvida. É vital. A situação econômica do Estado que nós enfrentamos hoje é devida, sim, ao contrabando e à sonegação. O contrabando só de cigarro no Rio Grande do Sul é 115 milhões de reais. Né? Estima-se, e nós tivemos uma palestra do IDESF aqui hoje, que o Estado tem um prejuízo de 500 milhões no contrabando em geral. E a sonegação do Estado, pelos números que nós temos do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, é de 7 bilhões de reais ao ano. Ou todo o seja, país. Tem saída para a crise, sim, combatendo a sonegação e o contrabando. Cumprimentos por este grande evento, pela organização do AFOSEF Sindicato, um grande abraço e conversaremos numa próxima oportunidade com notícias boas. Eu agradeço, né? Nós estávamos até ali nos pronunciamentos falando para o deputado Edson Bruna, se a Assembleia Legislativa é a casa dos bons debates, né? O Sindicato dos Técnicos Tributários, né, é a casa das boas lutas, e essa é uma boa luta, né, de interesse do Estado. Cumprimentos, muito obrigada. Obrigado, querida. Acompanhe as discussões. Deputado federal Ebrahim Filho, presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Contrabando e à Falsificação, está aqui presente e vai nos dizer qual a prioridade para combater os ilícitos fiscais.
Principalmente o controle das fronteiras. Essa é uma abordagem inicial que precisa ser tratada com absoluta prioridade. Às vezes, por uma miopia institucional, o poder público não tem dado a devida relevância a esse tipo de ação. Então, a Operação Ágata, por exemplo, que tradicionalmente era realizada pelo Exército, em 2015 nós não tivemos nenhuma. E isso deixa as nossas fronteiras absolutamente vulneráveis. Então, é preciso valorizar o profissional da Receita, da fiscalização, os policiais que estão nessas áreas inóspitas de fronteira, para que eles possam realizar esse trabalho com muito mais vigor. Então, por aí nós teremos uma mudança de cultura que faz com que o ilícito fiscal seja visto com o devido problema que ele representa. Gera desemprego, porque agrava o mercado de trabalho, risco à integridade e à saúde do consumidor, financia o crime organizado e o narcotráfico, prejudica o bom ambiente de negócios, inibindo investimentos, geração de emprego, ou seja, é preciso fiscalizar bem para poder gerar desenvolvimento para o país. Deputado, cada real investido em fiscalização entra como volume maior em termos de arrecadação e receita. Será que o governo tem uma visão deste potencial tão grande? Se tem uma visão desse potencial tão grande, diria que está cometido de uma grande miopia, porque às vezes não consegue ver aquilo que está debaixo dos nossos narizes, que é que investir em fiscalização não significa custo, mas significa um investimento que dá retorno. Se tem estudos aí, por exemplo, na Operação Ágata, que nos anos 2012, 2013 teve 3 edições por ano, 2014 só foi apenas uma, 2015 nenhuma ainda, de que foram investidos, por exemplo, 12 milhões de reais para realizar. É um volume substancial, mas em retorno foram arrecadados cerca de 300 milhões de reais que entraram nos cofres do poder público brasileiro em virtude de um aperto da fiscalização. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço a todos. Deputado federal Jerônimo Gergen também está aqui participando dessa audiência pública da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Contrabando e à Falsificação. O senhor tem a nos dizer sobre esta iniciativa do AFOCEF Sindicato, que está reunindo tantas autoridades, não é, para debater este tão importante assunto? Primeiro, porque o nosso Estado tem, como está todo o Brasil, mas o nosso Estado tem debatido muito as perdas de receita. Né? E eu, como vice-presidente da Frente Parlamentar, provoquei para que nós pudéssemos ter a primeira reunião do Brasil aqui no Rio Grande do Sul. Os números que a AFOCEF nos apresenta, da perda de 500 milhões de reais por ano, aproximadamente, pode ser mais até ou menos, mas enfim, aproximadamente R$500 bilhão, em razão da falta de fiscalização e de controle nessa questão do contrabando da falsificação, é um número muito importante. E nós temos que tomar as iniciativas que possam fazer com que o Estado recupere esses valores que faltam para a segurança, que faltam para a saúde, que faltam para a educação, que, aliás, é o grande debate que o Rio Grande faz nesse momento. Então, nós estamos procurando fazer as audiências públicas com o objetivo de mobilizar as autoridades e também estamos trabalhando no aspecto legislativo, com leis que possam compensar a falta de estrutura que o Estado tem, às vezes, né, para que a lei dê a sensação de punição. E eu dou o exemplo da lei que transforma em crime hediondo o furto, o roubo e a receptação de defensivos agrícolas, o contrabando também, obviamente, né? Porque isso impacta não só na perda da arrecadação do imposto imediato, mas ele coloca a concorrência desleal ao mercado formal, portanto, o preço do mercado formal do produto fica ainda mais elevado, tem o risco à saúde pública e ao meio ambiente. Então, o Estado perde e gasta muito mais por falta desse controle. E esse é o objetivo da nossa frente parlamentar, fazermos esta grande mobilização nacional e o Rio Grande do Sul, mais uma vez, pioneiro. No entanto, eu espero que o Estado, o governo, a Secretaria da Fazenda possa nos ajudar nessa linha, né, de aquilo que nós estamos tendo e apresentando nessa reunião seja executado aí fora. O senhor firmou uma parceria com a AFOCEF na realização deste evento. É porque realmente o senhor acredita que esses debates vão contribuir e muito, não é, para que seja realizado alguma coisa em prol da sociedade em geral? É claro, e até porque o técnico do Tesouro é aquele que está lá na ponta, lá na divisa. É ele que tem o papel mais estratégico, mais importante e, consequentemente, precisa ter valorização e ser ouvido como estamos fazendo hoje. Muito obrigada, sempre é um prazer recebê-lo. Prazer é sempre meu.
Gilberto da Silva, vice-presidente do AFOSEF, sindicato, também está aqui presente nesta audiência pública da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Contrabando e à Falsificação. Cumprimentos pela iniciativa do AFOSEF Sindicato, quando está reunindo tantas autoridades do setor. O AFOSEF Sindicato tem uma luta muito extensiva, já durante toda a nossa existência. A gente sempre pregou o combate à sonegação, o combate ao contrabando, indiretamente, porque nosso principal meio é a sonegação fiscal, a sonegação de ICMS. Nós sempre divulgamos que o interessante para o Estado é a presença do Estado nas ruas, é o Estado trabalhando para dar resposta à sociedade, e principalmente nesse caminho, que é o caminho de combate à sonegação. E hoje nós tivemos o prazer de receber a Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional, e que trata do assunto da sonegação, que é um assunto para nós indireto, mas quando o funcionário da Fazenda Estadual está na rua combatendo a sonegação fiscal, também combate o contrabando, porque ele é responsável pela verificação de todos os crimes naquele momento, naquela área de atuação dele. Quando você pega uma carga que não é de responsabilidade da Receita Estadual, você faz um encaminhamento para a Receita Federal e você evita a circulação desse produto que traz tanto prejuízo para a sociedade, né? Gilberto, o Rio Grande do Sul está perdendo 500 milhões em ICMS com contrabando. O que tu pode nos dizer? Qual a tua avaliação a respeito desta notícia triste? É uma constatação que o Sindicato Nacional, o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional fez, em cima de dados estatísticos com base na circulação de riquezas. O contrabando, a partir do momento que o Estado optou por fazer uma verificação virtual, uma fiscalização em cima do que é registrado pelas empresas, e tirou a fiscalização da rua, tirou a presença do Estado na circulação efetiva de mercadoria, isso também colaborou, apesar de que a verificação de nossas fronteiras é de responsabilidade da Receita Federal. Mas nós defendemos que sempre o combate ao crime tem que ser organizado através de conselhos, através de todos os setores trabalhando num caminho único. Pois é, mas como organizar se já está sendo feito, não é, um apelo para que a fiscalização seja efetuada e não está sendo, cada vez aumenta mais esses contrabandos, essas falsificações, criminalidades, enfim. O que tu achas que pode melhorar? O que tem que melhorar, em primeiro lugar, é que o sistema aplicado na administração, ele é um sistema de uma entidade política, né? A partir do momento que o governo do Estado, que um determinado grupo assume a administração estadual, ela determina os rumos que deve ser tomado, e esse rumo, no nosso ver, tem que ser da prestação de serviço. O Estado do Rio Grande do Sul é um prestador de serviço, o Brasil, o governo federal é um prestador de serviço. E a partir do momento que você começa a analisar a tua obrigação em cima da economia e você começa a computar ao funcionário público o custo do Estado, você está fazendo um desserviço, porque você tirar o atendimento presencial do Estado, o Estado sendo prestador, ele tem que estar presente, e você não pode fazer educação sem professor, você não pode fazer segurança pública sem brigadiano, e você não vai poder fazer fiscalização sem ter as equipes de fiscalização na rua. Isso é presença do Estado, e isso tem que ser uma dinâmica da administração. Aquele grupo político que foi eleito para comandar o Estado tem que ter isso na sua linha de ação. Nós não podemos trabalhar o Estado pelo sentido da economia, até porque quando você começa a economizar, você não presta o serviço. E isso é o que aparece, é o que realmente tem. E nesse momento nós não temos como botar a culpa no funcionário público. Isso é uma dinâmica de Estado. Vamos aguardar, então, os resultados deste evento tão importante que está sendo realizado aqui, uma organização do AFOSEF Sindicato. Muito obrigada. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigado também. Evandro Guimarães, presidente do Ético, também está aqui presente nesta audiência pública da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Contrabando e à Falsificação. Qual a sua avaliação a respeito deste evento? É importantíssimo que os deputados tenham se deslocado a Porto Alegre para ouvir entidades, os órgãos encarregados da repressão, da fiscalização e da repressão a essas transgressões de natureza tributária e regulatória, que são contrabando, falsificação, pirataria e outros.
Na verdade, as coisas acontecem nos estados, acontecem nos municípios. Então, o deslocamento dos deputados federais para ouvir localmente a opinião das autoridades constituídas, das entidades empresariais e organizações e sindicatos da atividade pública é muito importante. Primeiro porque você obtém de maneira objetiva informações sobre o que pode e deve ser feito a curto prazo. Segundo, porque você tem a verdadeira cor da situação nos diversos estados. O Brasil é um país bastante heterogêneo sobre alguns aspectos. Aqui no Rio Grande do Sul, que tem fronteira com Santa Catarina, mas tem fronteiras com o Uruguai, existem movimentações de transgressões no contrabando, particulares, específicos do Rio Grande do Sul, da região sul do Brasil, mas também específicas do estado. Eu acho que essa audiência vai alimentar, vai dar informações e vai alimentar a frente parlamentar para planejar melhor quais são as medidas de natureza legislativas que podem contribuir decisivamente para combater esse grande mal para o Estado brasileiro. É o que a sociedade espera. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Guilherme de Castro Campos, vice-presidente da Febrafisco, ex-presidente do AFOSEF Sindicato, que tu pode nos dizer sobre esta grande iniciativa da realização deste evento aqui na sede do AFOSEF? Realmente um grande evento, essa primeira audiência pública externa feita em Porto Alegre, da Frente em Defesa e contra o contrabando e a falsificação. É muito importante para nós, técnicos tributários, e é importante também, do modo geral, para a sociedade brasileira até. Mesmo que venhamos a discutir essa questão mais pertinente ao Rio Grande do Sul, mas ela diz interesse a todo o país, né? Isso aí nós vimos principalmente nesse ano a redução de empregos, que muitas vezes os produtos contrabandeados, pirateados ou falsificados, eles trazem essa retração, porque aquilo que poderia ser produzido e com emprego dentro do país, geralmente é produzido fora, com subempregos, e também com isso perdem a arrecadação o país e o estado do Rio Grande do Sul, chega a perder 500 milhões nesse sentido. Então, temos vários segmentos, como o segmento do cigarro, né, que no fim não traz arrecadação, mas traz a doença. Né? Temos segmento de vestuário com marcas pirateadas, aí, segmentos de CD, DVD. A pirataria está muito forte, né? Pirataria, né, não tendo direito autoral aos artistas, nesse caso também. Então, é um grande tema que é pertinente nesse momento e é importante que se discuta aqui dentro da FOSEF Sindicato. A FOSEF Sindicato e a Febrafisco estão muito orgulhosas desse debate se realizar aqui dentro da nossa sede. Ok, muito obrigada. Sempre é um prazer te receber. Prazer é meu estar mais uma vez presente no Momento Jurídico. Obrigada, querido. Luciano Barros, presidente do IDESF, também está participando desta audiência pública da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Contrabando e à Falsificação. O senhor tem a nos dizer a respeito deste evento organizado pelo AFOSEF Sindicato. A importância de trazer essa discussão para a sociedade, porque o contrabando não é um problema só dos órgãos fiscalizatórios, é um problema social. Se começa com um problema de diferença de preços, que envolve toda a sociedade, desde o consumidor que está consumindo um produto de péssima qualidade, até as pessoas que são utilizadas pelo contrabando para fazer todo esse carregamento desses produtos, ou seja, aí até trabalho escravo. Então, temos que discutir isso de uma forma ampla e global, não só sobre o aspecto da segurança pública. O mercado ilegal de cigarros movimenta 6 bilhões de reais ao ano no país. O que o senhor pode nos dizer a respeito? 6 bilhões e meio de reais, isso é muito dinheiro. Dá para construir creche, dá para pavimentar rodovias, dá para comprar viaturas policiais para a segurança das áreas de fronteira e para as capitais, dá para combater crime, dá para construir leito de hospital. Então, quer dizer, essa é a conta. Como é que nós vamos fazer para recuperar esse dinheiro? Esse dinheiro está saindo pelo ralo. Quer dizer, precisa ter ações multissetoriais para poder resolver esse problema. É muito dinheiro.
O custo do contrabando não é só social, não é? O custo do contrabando é, acima de tudo, social e econômico. Econômico principalmente? Principalmente, como é que você faz frente a tudo isso? Né? E só acontece contrabando porque esse negócio dá lucro. E se dá lucro por quê? Porque é uma diferença de preços. Precisamos tentar chegar num ponto que a economia nacional tenha condições de dizer assim não ao contrabando. Como é que se faz isso? Redução da carga tributária em alguns setores que são alvo desse produto. E aumento da fiscalização também se faz necessário para que se possa conter. Principalmente, é um dos pontos que estamos discutindo. Ok, muito obrigada. Obrigado a todos. O presidente do Sulpetro, Adão Oliveira, também está aqui prestigiando esta audiência pública que está debatendo assuntos com relação à falsificação e ao contrabando. O que o senhor pode nos dizer a respeito desta iniciativa do AFOCEF? Eu acho ótima e nós participamos, nós vemos trabalhando há 25 anos a respeito do combate à sonegação de impostos e adulteração de combustível, que sempre andam junto, paralelo. As duas. 20 anos atrás, nós já criamos uma força-tarefa para combater esse tipo de abuso, e onde participava Ministério Público, Secretaria da Fazenda, Receita Federal, Polícia Estadual, Polícia Civil, e conseguimos reduzir bastante esse tipo. E tinha sempre o apoio de todas as autoridades fiscalizadoras. Sim. E criamos um comitê de controle de qualidade do combustível que atuava nos 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com o apoio dos órgãos fiscalizadores, porque nós não temos o poder de polícia. Então, sempre era acompanhado por um órgão. E isso nós fizemos com que baixasse a adulteração de combustível, que estava já em 12%, hoje está em 0,2%. Melhorou bastante, então. Melhorou muito. É o estado que tem menos adulteração de combustível. Sim. É o Rio Grande do Sul. Haja visto essa equipe de trabalho que nós mantemos. Então, nós somos parceiro de todos os órgãos fiscalizadores e eu admiro muito isso aí e tenho o nosso apoio. Ok, muito obrigada. O presidente do Sinditabaco, Iro Schink, também está aqui participando desta audiência pública. Presidente, mercado ilegal de cigarros movimenta mais de 6 bilhões ao ano no país. O que o senhor tem a nos falar a respeito? Um grande problema, né? Sem dúvida, como o cigarro representa 2/3 do contrabando, acabei descobrindo hoje aqui, do contrabando brasileiro, que 2/3 é o cigarro, então realmente é uma perda, eu diria, muito grande, né, que se tem. Primeiro vamos olhar pelo lado interno nosso. Nós temos fábricas que poderiam produzir mais, portanto há até uma ociosidade hoje na produção das fábricas instaladas aqui, fábricas de cigarro instaladas aqui no país, o que na verdade, então, é uma redução de empregos que acontece nessas fábricas, uma grande redução de impostos, como você acabou de citar, e isso na verdade afeta toda a cadeia produtiva, mas muito mais do que isto, porque a receita dos impostos, a receita que seria gerada por uma produção legal aqui em termos de empregos, renda que essas pessoas iriam também consumir, geraria outros impostos e então a perda é muito maior do que aquela que simplesmente pregada e que a gente sabe que está sendo citada. A gente espera que esse movimento, que esse ano está realmente forte, ele, na verdade, começou já ano passado com a criação do Fórum Nacional, o Ético, que já vem trabalhar isso com muito tempo, mas esse ano com a criação do Dia Nacional de Combate ao Contrabando, com a criação da Frente Parlamentar, o Dia Nacional foi em março e agora em maio a criação da Frente Parlamentar, que está hoje aqui com o seu presidente. Além de outros movimentos que são feitos com a participação de várias entidades, a gente espera que realmente toda essa
discussão, depois isso gere práticas realmente que venham a minimizar. E bons resultados. Naturalmente, se forem boas práticas aplicadas, vão apresentar bons resultados. Eu diria assim, foi citado hoje, acho que algumas coisas muito importantes. Um fortalecimento dos órgãos que controlam as fronteiras. Vamos pegar aí Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, para citar alguns, que hoje fazem um bom trabalho dentro das suas condições de pessoal e também econômicas. A gente espera que realmente haja um reforço, que o governo entenda o problema do contrabando e reforce mais esses órgãos para que eles possam realmente fazer um trabalho melhor e naturalmente minimizar com isso o contrabando. Um outro item importante são penas mais severas para os infratores, que hoje até já falou aqui o presidente, que já tem alguma coisa. Tem que ter penas mais importantes para os infratores. E uma outra coisa importante, eu acho assim, Brasil e Paraguai deveriam fazer aí, não sei nem usar o termo, uma aproximação, alguma coisa, para minimizar esse problema. Se nós pegarmos o cigarro, aqui no Brasil, ele tem uma cadeia, ele tem uma tributação de 65%, no Paraguai é 13%. Olha que diferença. Olha a diferença. Então, como diz o jurista Ives Gander, quanto maior a tributação, mais competitivo fica o contrabando, principalmente no caso do cigarro, em função dessa diferença tributária que existe. Se não baixar o tributo no Brasil, que suba o tributo no Paraguai, porque aí tira também a competitividade do cigarro paraguaio. Pelo menos ameniza. Muito obrigada. Pelo menos ameniza. Obrigado. Obrigada. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Edson Brum, também está aqui presente nesta audiência pública. Qual a importância desta audiência para o combate a todos os ilícitos fiscais? Olha, é muito importante. Nós da Assembleia estamos discutindo esse assunto, inclusive com bastante intensidade nesse primeiro semestre. Tivemos a Expo Agrofubra, onde fizemos toda uma programação em cima disso. Se nós, por exemplo, conseguíssemos zerar o contrabando de cigarro, nós teríamos 300 milhões a mais nos cofres do Estado, além de favorecer o produtor de tabaco do Rio Grande do Sul e a geração de emprego também no Rio Grande do Sul, para citar um setor só. Então, a questão do contrabando ela tem que ser enfrentada, nós temos problema de fronteiras, mas tem que ter uma ação mais forte por parte da Polícia Federal, por parte da Receita Federal e da Receita Estadual também. E também na questão dos produtos falsificados, e que isso também atinge a questão autoral. Isso é mais ou menos que nem música. Aí o artista não tem o seu trabalho valorizado no momento que é feito desta maneira. Então nós da Assembleia estamos presentes na discussão, acho que essa reunião aqui é importante para o Rio Grande do Sul, chama a atenção para o Rio Grande do Sul da Câmara Federal e podemos através dela buscar alguns encaminhamentos futuros e importantes. Encerramos aqui nossa cobertura e sempre agradecendo a sua audiência, marcando um próximo encontro.